O valentão deu um tapa em um menino negro de 12 anos em uma lanchonete, sem saber que seu pai era um chefe da máfia. O tapa ecoou pela lanchonete como um tiro de arma de fogo. O rosto de Miguel, com apenas 12 anos, virou para o lado com a força do golpe enquanto sua mochila escolar caía no piso sujo de azulejos. Moedas rolaram em todas as direções. Aprenda a andar direito, garoto! Gritou Derek Thompson, de 16 anos, que tinha 1,80 m de altura. Seus punhos ainda estavam cerrados, o anel dourado do time de futebol americano deixando uma marca vermelha na bochecha da criança. O Fat Tony's Burger era o tipo de lugar onde os estudantes paravam depois da escola. Barato, barulhento e com pouca supervisão da equipe. Derek havia dominado aquele território por 2 anos, cobrando dinheiro de proteção dos garotos mais novos e sempre encontrando motivos para humilhar aqueles que considerava inferiores. Miguel levantou-se lentamente, tocando seu rosto machucado. Seus olhos escuros não mostravam medo, algo que deveria ter alertado Derek. Mas o valentão estava ocupado demais se exibindo para seus amigos que riam nas mesas próximas. Desculpe, Miguel murmurou, começando a juntar suas moedas espalhadas. Era o dinheiro do lanche que sua avó havia lhe dado naquela manhã, cuidadosamente contado para durar a semana toda. Desculpe, não paga pelos meus tênis que você pisou. Derek chutou as moedas para longe. Você sabe quanto custam esses? Mais do que sua casa inteira, aposto. Os outros adolescentes riram mais alto. Telefones saíram dos bolsos. Nada como humilhar alguém e ainda conseguir curtidas no Instagram. O que nenhum deles notou foi Miguel discretamente ligando o gravador do seu celular e deslizando o aparelho embaixo de uma mesa próxima. A funcionária atrás do balcão, uma mulher de meia-idade chamada Dolores, hesitou por um momento. Derek era filho de um importante empresário local. Miguel era apenas mais um garoto pobre do bairro. Ela baixou os olhos e fingiu não ver. Meu pai sempre diz que pessoas como você precisam aprender a respeitar pessoas como nós, Derek continuou, empurrando Miguel contra a parede. Talvez uma lição mais dura vá te ensinar boas maneiras. Foi quando Miguel fez algo inesperado. Em vez de chorar ou implorar, ele olhou Derek diretamente nos olhos e disse com uma calma perturbadora: meu pai também me ensina sobre respeito e sobre consequências. Derek riu. Seu pai? Que pai? Aposto que você nem tem um, como a maioria. A frase morreu no ar quando Miguel terminou. Vincenzo Torino. Talvez você conheça o nome. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo Derek, com toda sua arrogância adolescente, havia crescido ouvindo sussurros sobre a família Torino. Histórias contadas em tons baixos nos bares da cidade, negócios que funcionavam sem interferência, problemas que simplesmente desapareciam. Mas Derek estava longe demais para recuar agora, especialmente com todos filmando. Mentiroso, ele rosnou, mas sua voz traía uma nota de incerteza. Miguel apenas sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos e o fez parecer anos mais velho que seus 12 anos. Papai sempre diz que família é sagrada e que quem mexe com a família. Bem, você vai descobrir. Enquanto Derek processava essas palavras, Miguel calmamente pegou seu celular, verificou que a gravação estava perfeita e guardou o aparelho. Seus movimentos eram precisos, calculados, maduros demais para uma criança que acabará de ser agredida. A lanchonete permaneceu em silêncio mortal. Derek olhou em volta, percebendo pela primeira vez que poderia ter acabado de cometer o maior erro de sua privilegiada vida adolescente. Derek Thompson não era apenas um valentão comum. Ele era o produto de uma família que havia aprendido a usar poder e influência para conseguir o que queria. Nos 3 dias seguintes ao incidente no Fat Tony's, ele se dedicou a transformar a vida escolar de Miguel em um inferno calculado. Ei, Torino! Derek gritou pelo corredor da Lincoln High School, pronunciando deliberadamente o sobrenome com desprezo. Seu paizinho mafioso não vai te proteger aqui dentro. Miguel continuou andando calmamente em direção à aula de matemática, ignorando as risadas dos amigos de Derek. Sua mochila havia desaparecido misteriosamente do armário pela 3ª vez naquela semana, e alguém havia colado um bilhete ofensivo em sua carteira. O que Derek não percebia era que Miguel fotografava cada incidente, anotava cada data, catalogava cada testemunha.
Aos 12 anos, ele já havia aprendido com o pai que documentação é poder, e poder bem usado é justiça. Thompson está testando limites, Miguel murmurou ao telefone durante o almoço, sentado sozinho no pátio. Papai sempre diz que peixes pequenos fazem muito barulho antes de serem pegos. Do outro lado da linha, a voz profunda e calma de Vincenzo Torino respondeu: filho, às vezes você tem que deixar pessoas assim se enforcarem com a própria corda. Continue observando. Continue aprendendo. Na quinta-feira à tarde, Derek decidiu escalar as coisas ainda mais. Durante a aula de educação física, ele orquestrou um acidente onde Miguel levou uma cotovelada no estômago durante um jogo de basquete. O professor, Coach Williams, que sabia muito bem quem era o pai de Derek na comunidade, fingiu não ver. Cuidado onde pisa, Torino, Derek sussurrou enquanto Miguel se recuperava no chão. Acidentes acontecem quando você não conhece seu lugar. Mas foi na sexta-feira que Derek cometeu seu erro fatal. Durante o recreio, ele e 4 amigos cercaram Miguel perto dos banheiros, longe das câmeras de segurança. Era o lugar perfeito para humilhação sem testemunhas oficiais. Sabe de uma coisa, Torino? Derek empurrou Miguel contra a parede. Estou cansado das suas histórias de máfia. Meu pai conhece todo mundo importante nesta cidade. Se sua família fosse realmente perigosa, eu teria ouvido falar. Miguel olhou Derek diretamente nos olhos com a mesma calma perturbadora de sempre. Talvez você não conheça as pessoas certas para ouvir as histórias certas. Mentiroso! Derek cerrou o punho. Aposto que seu pai nem existe, como a maioria. Cuidado com o que vai dizer, Miguel interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não deveria existir em um garoto de 12 anos. Derek hesitou por um microsegundo, depois recuperou sua bravata. Ou o quê? Vai ligar para seu paizinho imaginário? Então Miguel fez algo completamente inesperado. Em vez de recuar ou protestar, ele sorriu e pegou seu celular. Na verdade, boa ideia. A voz que atendeu foi instantaneamente reconhecível, profunda, controlada, com sutil sotaque italiano que toda a cidade conhecia dos noticiários locais sobre o bem-sucedido empresário Vincenzo Torino. Oi, pai. Estou aqui com Derek Thompson. Você se lembra que te contei sobre ele? Derek e seus amigos recuaram involuntariamente. Aquela voz no telefone. Eles a conheciam. Todos na cidade a conheciam. Assim, o garoto Thompson, a voz fez uma pausa. Filho do incorporador imobiliário, certo? Família interessante. Me passe o telefone. Miguel entregou o telefone para Derek, que estava visivelmente pálido. Ele quer falar com você. Derek pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Derek Thompson. A voz não era ameaçadora. Era pior. Era educada, calma, quase amigável. Ouvi dizer que você e meu filho tiveram alguns desentendimentos. Senhor, Nós estávamos apenas. Deixe-me explicar uma coisa sobre família, garoto. Na minha cultura, família é sagrada. Quando alguém mexe com minha família, isso se torna meu problema pessoal. Derek engoliu em seco. Ao fundo, seus amigos começaram a se afastar discretamente. Agora, tenho certeza de que isso foi apenas um mal-entendido entre jovens. Mas quero que você entenda uma coisa muito claramente. Meu filho Miguel é educado, respeitoso, inteligente. Ele não procura problemas. Mas eu resolvo problemas. Essa tem sido minha especialidade por muitos anos. Sim, senhor. Eu entendo. Ótimo. Devolva o telefone para Miguel. Derek devolveu o telefone como se estivesse queimando. Miguel falou brevemente com o pai em italiano, depois desligou. Ele gostou de falar com você, Miguel disse educadamente. Papai sempre diz que é importante conhecer as famílias dos meus colegas de escola. Naquela noite, Derek Thompson achou impossível dormir. Cada sombra na janela, cada barulho na rua fazia seu coração disparar. Ele havia crescido ouvindo sussurros sobre a família Torino, negócios que nunca falhavam, concorrentes que simplesmente desapareciam do mercado, autoridades que nunca faziam perguntas. E ele havia agredido,
humilhado e ameaçado filho do homem que todos respeitavam ou temiam demais para mencionar em voz alta. Miguel, por outro lado, dormiu tranquilamente, como sempre fazia quando sabia que as peças estavam se movendo exatamente onde deveriam. No sábado de manhã, o pai de Derek recebeu uma ligação inesperada. Thompson. Vincenzo Torino aqui. Ouvi dizer que nossos filhos se conheceram na escola. Que tal conversarmos sobre isso pessoalmente? Tenho algumas ideias sobre como nossos garotos podem se dar melhor. A reunião foi marcada para segunda-feira. Derek passou o fim de semana inteiro se perguntando o que aquela conversa poderia significar para sua família. Cada nova humilhação que Derek havia imposto apenas fortalecia algo dentro de Miguel que o valentão não conseguia ver, uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que tentavam impor. O que aquele adolescente privilegiado não sabia era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença e que na segunda-feira ele descobriria que mexer com a família errada tem consequências que vão muito além dos muros da escola. Segunda-feira chegou como uma sentença. Derek Thompson havia passado o fim de semana inteiro imaginando cenários cada vez mais aterrorizantes sobre o que aquela reunião com Vincenzo Torino poderia significar para sua família. Às 8h30 ele chegou à escola com profundas olheiras, constantemente olhando por cima do ombro. Cada carro escuro que passava pela rua fazia seu coração disparar. Miguel, por outro lado, entrou no pátio da Lincoln High School com sua calma habitual, cumprimentando educadamente os professores e organizando seus livros no armário com precisão militar. Thompson. A voz do diretor Peterson ecoou pelo corredor. Meu escritório. Agora. Derek sentiu suas pernas fraquejarem. Era sobre a reunião? Sobre as agressões? Sobre algo pior? No escritório, Peterson fechou a porta com uma expressão séria. Seu pai me ligou. Ele disse que você e Miguel Torino tiveram alguns desentendimentos. Gostaria de explicar o que aconteceu? Derek engoliu em seco. Como poderia explicar que havia ameaçado e agredido o filho de um dos homens mais temidos da cidade? Foi apenas uma briguinha boba, senhor. Uma briguinha que resultou em você bater nele? Peterson abriu uma pasta. Porque temos testemunhas, Derek. E vídeos. Foi então que Derek percebeu a extensão do problema. Miguel não havia apenas gravado a conversa telefônica com o pai. Ele havia documentado tudo. Cada empurrão, cada insulto, cada humilhação dos últimos dias estava gravado e organizado como um dossiê profissional. Olhe, Derek. Peterson mostrou capturas de tela de mensagens que Derek havia enviado para amigos zombando de Miguel. Isso é bullying sistemático. E contra um menor. As mensagens haviam sido capturadas e impressas com data e hora. Miguel havia criado um arquivo completo das ações de Derek, incluindo declarações de outros alunos que haviam testemunhado os ataques. Como ele conseguiu essas mensagens? Derek sussurrou horrorizado. Aparentemente, alguns dos seus amigos decidiram cooperar quando descobriram quem era o pai de Miguel. Peterson fechou a pasta. Suspensão de 3 dias e você vai se desculpar publicamente. Enquanto Derek saía do escritório completamente devastado, Miguel estava na biblioteca trabalhando tranquilamente em um projeto de ciências. Mas não era um projeto escolar típico. Era uma apresentação detalhada sobre como a tecnologia pode ser usada para documentar injustiças. Foi quando a senhorita Rodrigues, a bibliotecária, se aproximou dele. Miguel, seu tio Vincent está aqui para vê-lo. Vincent Torino não se parecia em nada com o que Derek esperaria de alguém da família. Alto, elegante, usando um terno discreto e carregando uma maleta de couro, ele parecia mais um advogado bem-sucedido do que qualquer estereótipo de máfia. Ciao, nipote. Vincent beijou a cabeça de Miguel afetuosamente. Papai me contou sobre seu problema na escola. Não é mais um problema, Zio Vincent, Miguel respondeu em italiano fluente. Está sendo resolvido. Vincent sorriu orgulhoso. Seu pai quer que você aprenda que existem muitas maneiras de resolver conflitos. Algumas são mais educativas que outras. Na sala dos professores, a notícia da visita de Vincent Torino se espalhou como fogo. Todos sabiam quem era a família Torino,
mesmo que nunca falassem sobre isso abertamente. Alguns sussurravam sobre contribuições generosas para projetos escolares. Outros mencionavam como problemas disciplinares envolvendo certas famílias simplesmente desapareciam. Coach Williams, que havia propositalmente ignorado a agressão durante a educação física, de repente se lembrou de testemunhar possíveis irregularidades nos jogos. Dolores do Fat Tones ligou para a escola, oferecendo dose para ser testemunha do incidente original. Às 15h30, Richard Thompson chegou à escola dirigindo sua BMW, o rosto tenso e as mãos tremendo levemente no volante. Vincenzo Torino já estava esperando no estacionamento, encostado em um Cadillac preto imaculado, lendo calmamente um jornal italiano. Senhor Thompson, Vincenzo o cumprimentou educadamente, dobrando o jornal com precisão militar. Obrigado por vir. Richard tentou manter a compostura empresarial que sempre funcionara em suas negociações imobiliárias. Senhor Torino, tenho certeza de que podemos resolver isso como homens civilizados. Claro. Vincenzo sorriu. Vamos conversar no meu escritório. É mais privado. Pelos próximos 20 minutos, estudantes e funcionários da escola notaram Richard Thompson saindo do Cadillac com uma palidez mortal e mãos visivelmente trêmulas. Ele caminhou direto até onde Derek estava esperando, seus olhos evitando contato visual com qualquer pessoa. Vamos nos mudar, Richard sussurrou para o filho. No final do mês. Pai, o que aconteceu? O que ele disse para você? Richard olhou ao redor paranoico, depois puxou Derek para um canto isolado. Ele me mostrou fotos, filho. Fotos de todas as nossas propriedades, nossa casa, seus horários de aula. Ele sabia onde sua mãe faz compras, onde eu almoço, até o nome do veterinário do nosso cachorro. Derek sentiu seu sangue gelar. Mas ele não fez nenhuma ameaça. Fez, pai? Ele não precisou. Richard passou a mão nervosamente pelos cabelos. Ele apenas disse que família é importante para ele e que esperava que eu ensinasse a você o valor de respeitar outras famílias. Enquanto pai e filho conversavam desesperadamente, Miguel organizava calmamente seus livros no armário. Vincent havia saído da escola, mas não antes de entregar a Miguel um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Dentro havia um novo celular, não um smartphone comum, mas algo claramente mais sofisticado. Uma nota manuscrita em italiano dizia para documentar sua educação, com amor, Zio Vincent. Naquela noite, Miguel sentou-se à mesa de jantar com seus pais em sua casa modesta mas impecavelmente organizada. Sua mãe, Isabela, serviu lasanha caseira enquanto Vincenzo lia e-mails em seu tablet. Pai, Miguel disse calmamente, Derek Thompson vai se mudar no final do mês. Vincenzo olhou para o filho por cima dos óculos de leitura. E como você sabe disso? Porque aprendi que quando você planta as sementes certas, pode prever exatamente quando e como elas vão crescer. Isabela parou de servir, impressionada com a maturidade das palavras do filho. Vincenzo fechou lentamente seu tablet. Você está aprendendo, Miguel. Mas lembre-se, o verdadeiro poder não é fazer as pessoas te temerem. É fazer elas te respeitarem por quem você é, não por quem seu pai é. Eu sei, pai. É por isso que Derek Thompson ainda não sabe a parte mais importante. Que parte? Miguel sorriu, não um sorriso de criança, mas algo muito mais calculado. Que documentei tudo não apenas para me proteger. Documentei para proteger suas próximas vítimas. Na pasta escolar cuidadosamente organizada de Miguel, havia evidências de pelo menos 8 outros estudantes que Derek havia intimidado nos últimos 2 anos. Nomes, datas, testemunhas, até conversas gravadas onde Derek se gabava de suas ações. Amanhã, Miguel continuou, vou entregar tudo isso ao conselho estudantil. Não como Miguel Torino, filho de Vincenzo, mas como Miguel Torino, um estudante que se recusa a deixar outros passarem pelo que passei. Vincenzo recostou-se na cadeira, uma mistura de orgulho e preocupação em seus olhos. Seu filho de 12 anos estava demonstrando não apenas inteligência estratégica, mas algo muito mais raro, um senso de justiça que ia além da vingança pessoal. No dia seguinte, Derek chegou à escola para descobrir que sua transferência havia sido acelerada. Mas também descobriu algo muito pior.
Uma apresentação estava sendo preparada pelo Conselho Estudantil sobre padrões de comportamento tóxico na escola, e seu nome aparecia em quase todos os slides. Miguel havia transformado sua própria vitimização em uma campanha sistemática contra o bullying na Lincoln High School. Cada agressão documentada, cada testemunha organizada, cada evidência catalogada com a precisão de alguém que havia aprendido desde cedo que documentação é poder. Derek percebeu tarde demais que não havia apenas sido derrotado, ele havia sido completamente superado por uma mente muito mais brilhante que a sua. Uma mente que havia transformado sofrimento em estratégia, humilhação em educação e vingança pessoal em justiça coletiva. A apresentação do Conselho Estudantil na quinta-feira de manhã atraiu uma audiência que ninguém esperava. O auditório da Lincoln High School estava lotado de estudantes, pais, professores e até alguns membros da imprensa local que haviam sido discretamente convidados. Miguel subiu ao palco carregando um laptop e um projetor, vestindo sua camisa escolar impecavelmente passada e se movendo com uma confiança tranquila que havia aprendido observando seu pai em reuniões de negócios. Meu nome é Miguel Torino, e hoje vou apresentar um projeto sobre padrões de comportamento tóxico em ambientes educacionais. Sua voz era clara, profissional, nada parecida com a de um traumatizado garoto de 12 anos. Derek Thompson estava sentado na terceira fileira, forçado a comparecer por ordem do diretor como parte de sua suspensão educacional. Suas mãos suavam enquanto observava Miguel conectar os cabos do projetor com precisão militar. A primeira imagem que apareceu na tela fez todo o auditório sussurrar coletivamente. Era uma linha do tempo detalhada dos últimos 2 anos mostrando dezenas de incidentes de bullying na escola, organizados por data, agressor e vítima. Ao longo de 24 meses, documentei sistematicamente 47 casos de intimidação, agressão física e humilhação psicológica na escola. Miguel começou, sua voz ecoando pelo sistema de som. Todos envolvendo o mesmo padrão: estudantes mais velhos, economicamente privilegiados, atacando crianças mais novas ou de diferentes contextos socioeconômicos. Derek sentiu seu sangue gelar quando seu nome apareceu destacado em vermelho em mais da metade dos casos listados. Miguel clicou para o próximo slide. Este é Derek Thompson agredindo fisicamente Kevin Martinez, de 11 anos, em setembro de 2023. O vídeo começou a tocar, filmado discretamente por outro estudante, mostrando Derek empurrando o menino menor contra os armários e roubando seu dinheiro do lanche. Este é Derek Thompson humilhando publicamente Lisa Shum por não falar inglês perfeito em outubro de 2023. Outro vídeo, desta vez mostrando Derek imitando cruelmente o sotaque da garota enquanto outros riam. A cada nova evidência apresentada, Derek afundava mais em sua cadeira. Ao seu redor, pais e estudantes começaram a olhar em sua direção com expressões de repulsa e descrença. Aqui temos mensagens de texto onde Derek Thompson se gaba de suas ações. Miguel projetou capturas de tela de conversas no WhatsApp onde Derek se vangloriava para amigos. Hoje ensinei outro pirralho a não cruzar meu caminho. Esses caras precisam aprender quem manda aqui. A mãe de Derek, sentada na primeira fileira, cobriu o rosto com as mãos. Seu pai, Richard Thompson, estava visivelmente pálido, percebendo que o problema era muito maior que uma briga de pátio escolar. Mas Miguel estava apenas começando. O que descobri através desta investigação, Miguel continuou com a frieza de um promotor experiente, é que esse comportamento não era isolado. Era sistemático, coordenado e, o mais importante, deliberadamente ignorado pela administração escolar. O próximo slide mostrava e-mails entre Derek e outros estudantes, planejando operações para humilhar alvos específicos. Havia até uma lista com nomes de vítimas e métodos recomendados para cada uma. Coach Williams. Miguel olhou diretamente para o professor de educação física. Você testemunhou pelo menos 12 agressões físicas durante suas aulas e escolheu não intervir em nenhuma delas. Tenho testemunhas e vídeos de cada incidente bem aqui. Williams tentou se levantar para protestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Miguel projetou vídeos da câmera de segurança da academia mostrando claramente as agressões acontecendo enquanto Williams olhava para o outro lado. Dolores Santos, funcionária do Fat Tony's Burger, Miguel continuou. Você admitiu em gravação que sabia sobre o comportamento agressivo de Derek, mas escolheu não denunciar porque ele era filho de uma família importante.
A gravação de áudio começou a tocar por toda a sala a voz de Dolores dizendo claramente: olha, eu sei que o garoto Thompson é problemático, mas o pai dele tem influência. Melhor não mexer com isso. Derek tentou se levantar para sair, mas descobriu que seria impossível. Vincenzo Torino havia chegado ao auditório 5 minutos antes, posicionando-se estrategicamente perto da porta não para intimidar, apenas para observar a educação de seu filho. 2 homens de ternos discretos flanqueavam as outras saídas. Finalmente, Miguel chegou ao clímax de sua apresentação. Temos o incidente de segunda-feira passada no Fat Tony's Burger, onde Derek Thompson me agrediu fisicamente na frente de múltiplas testemunhas. O vídeo original começou a tocar na tela grande. Cada tapa, cada palavra racista, cada momento de humilhação foi reproduzido em alta definição para todo o auditório ver. Mas então Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele pausou o vídeo no exato momento em que Derek o atingiu e se virou para a audiência. Sabem qual foi minha primeira reação quando isso aconteceu? Não foi raiva. Foi tristeza. Tristeza porque percebi que Derek Thompson é um produto de um sistema que ensina crianças privilegiadas que podem tratar outros seres humanos como objetos. Derek estava visivelmente tremendo agora. Lágrimas de humilhação escorriam pelo seu rosto enquanto centenas de pessoas o observavam. Mas esta apresentação não é sobre Derek Thompson, Miguel continuou, sua voz suave mas implacável. É sobre todos nós, sobre como uma comunidade pode escolher entre proteger pessoas privilegiadas violentas ou proteger crianças indefesas. Miguel projetou o slide final uma foto de cada uma das 23 vítimas de Derek ao longo de 2 anos, com seus nomes e idades. Crianças de 10 a 14 anos que haviam sofrido em silêncio enquanto adultos olhavam para o outro lado. Derek Thompson destruiu a autoestima de 23 crianças. Ele roubou dinheiro de lanche de pelo menos 15 estudantes. Ele causou traumas que algumas dessas crianças vão carregar para sempre. E tudo isso foi permitido porque ele tinha o sobrenome certo e os pais certos. O silêncio no auditório era absoluto. Derek estava completamente destruído, soluçando incontrolavelmente enquanto sua mãe tentava confortá-lo. Richard Thompson olhava para o chão, percebendo que a reputação da família estava destruída para sempre. Minha proposta, Miguel concluiu, é simples. Tolerância zero para bullying, independentemente do sobrenome. Treinamento obrigatório para funcionários sobre como identificar e denunciar agressões. E o mais importante, um programa de apoio para vítimas que foram silenciadas por tempo demais. A ovação foi espontânea e ensurdecedora. Estudantes se levantaram. Pais aplaudiram. Professores acenaram em aprovação. Miguel havia transformado sua humilhação pessoal em uma revolução educacional. Derek Thompson tentou se esconder atrás da mãe, mas era tarde demais. Telefones capturaram cada segundo de sua vergonha. Em poucas horas, ele seria conhecido nacionalmente não como um valentão poderoso, mas como o covarde que atacava crianças e chorou quando confrontado com a verdade. Enquanto a família Thompson saía às pressas do auditório, Miguel desceu do palco para ser cumprimentado por dezenas de estudantes e pais. Vincenzo observava do fundo da sala, um sorriso discreto de orgulho no rosto. 3 meses depois, a Lincoln High School era irreconhecível. Miguel havia se tornado presidente do conselho estudantil por voto unânime, liderando um programa anti-bullying que atraiu atenção nacional. Derek Thompson nunca se recuperou da humilhação pública. Sua família se mudou para outro estado, mas os vídeos da apresentação seguiram. Universidades rejeitaram suas candidaturas quando descobriram seu histórico. Empregos de verão evaporaram quando empregadores pesquisaram seu nome no Google. Miguel, por outro lado, recebeu bolsas de estudo integrais de 5 universidades prestigiadas. Sua campanha Documente para Proteger se espalhou para 200 escolas em 12 estados. Papai sempre disse que a melhor vingança é o sucesso, Miguel explicou a um documentário da CNN sobre bullying. Eu não destruí Derek Thompson. Apenas mostrei quem ele realmente era. Vincenzo assistiu orgulhoso da plateia durante a formatura do filho. Miguel recebeu 3 prêmios Mérito Acadêmico, Liderança Comunitária e Coragem Civil. Derek assistiu à cerimônia no YouTube de sua nova escola, onde ninguém conhecia seu passado.
Ainda assim, toda vez que via uma criança sendo intimidada, ele se lembrava das palavras de Miguel: família é sagrada. A lição era simples: subestimar alguém com base em aparências é o primeiro passo para sua própria queda. Se esta história de como uma criança transformou humilhação em liderança te inspirou, inscreva-se no canal. Porque às vezes heróis usam uniformes escolares e carregam mochilas, provando que dignidade não tem idade e justiça não espera ninguém crescer. Até a próxima!